Sejam bem-vindos. Meu nome é Renato Bertrand e nesse vídeo vou estar falando sobre as regras de ouro da pronúncia em francês, em especial as vogais compostas. Se esse vídeo te interessa, venha comigo até o final. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Quando você domina as regras de ouro da pronúncia em francês, a sua fluência vem com muito mais facilidade. Você vai falar com muito mais leveza. E sem enrolação, vamos começar os 12 casos de vogais compostas. Então, pessoal, o nosso primeiro caso de vogal composta é a U. A U é um som muito fácil, pronuncia-se como O. Um O fechado, né? O. Por exemplo, na palavra bateau. Observe como se escreve em francês e a nossa pronúncia figurada, entre colchetes. Observe também o que está sublinhado tanto em francês quanto em nossa pronúncia. É onde queremos dar ênfase. Por exemplo, a palavra chaud, que significa quente. Uma palavra muito fácil de pronunciar. A palavra gauche. Novamente, observe como nós escrevemos a palavra gauche. Observe também a nossa pronúncia figurada. E a palavra peau, que significa pele. Também um som muito fácil de se pronunciar. O nosso segundo grupo de vogais compostas, AI, EI, pronuncia-se como E, ou seja, um E bem aberto. Por exemplo, a palavra circulaire, que significa circular. Observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes e o que estiver sublinhado. A palavra faire, que significa fazer, é uma palavra muito fácil de se pronunciar. A palavra haleine, que significa hálito. Observe como se escreve essa palavra em francês e a sua pronúncia. E para finalizar, a palavra peine, que significa pena. Ou seja, esse grupo de vogais é muito fácil de pronunciar, é simplesmente botar um E para fora, um E bem agudo. O nosso terceiro grupo de vogais compostas, OI, tem som de UA. Por exemplo, na palavra avoir, que significa ter, um dos verbos mais importantes da língua francesa. A palavra histoire. Observe como se escreve em francês e a nossa pronúncia figurada entre colchetes. A palavra poisson, que significa peixe. Novamente, observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes e o que estiver sublinhado. A palavra roi, que significa rei, uma pronúncia muito direta. Ou seja, esse grupo é muito fácil para os falantes de língua portuguesa, sem maiores problemas. O nosso quarto grupo das vogais compostas, OU, pronuncia-se como um U, bem simples e direto, U. Por exemplo, na palavra approuver, que significa aprovar. Observe como se escreve em francês e a nossa pronúncia figurada entre colchetes. A palavra mais famosa na língua francesa, bonjour, é uma palavra que dispensa apresentação. Significa bom dia. A palavra courbe, observe como se escreve em francês e a nossa pronúncia figurada. E a palavra toujours, que significa sempre. Nessa palavra temos um duplo O-U. O quinto grupo das vogais compostas E-U, O-E e U, correspondente em português é como se fosse um A nasal. Por exemplo, na palavra bœuf, que significa boi. A palavra cœur, que significa coração. Observe como se escreve essa palavra e a sua pronúncia. Observe também o que está sublinhado entre colchetes e o que está sublinhado na palavra em francês. A palavra bleu é muito direto. E a palavra jeunesse. Observe o E-U desta palavra e também a sua pronúncia figurada. Este grupo de palavras exige um pouco mais de treino, pois este som não é muito familiar para os falantes de língua portuguesa.
O sexto grupo de vogais compostas, IN e M, pronuncia-se como AN. Este som não se coloca grandes problemas. Por exemplo, na palavra chemin. Observe o IN final desta palavra. Observe o que está sublinhado entre colchetes da nossa pronúncia figurada. A palavra imposer, ou seja, também o nosso IM tem um som de AN. Observe também como se escreve essa palavra em francês. E a palavra imprimant, que significa impressora. Observe o IM e a nossa pronúncia figurada entre colchetes. E para finalizar, a palavra industrie. Novamente, IN tem um som de AN. E este som não é tão difícil para os falantes de língua portuguesa. E neste grupo de vogais compostas, há inúmeras palavras, inúmeras. Ufa! Chegamos ao sétimo grupo das vogais compostas. E este grupo, formado por AIM, EIN, pronuncia-se como AN. A palavra faim, que significa fome. Observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes. A palavra essan. Novamente, observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes e o que estiver sublinhado em vermelho. Observe a palavra plein, que significa cheio. Observe que o EIN tem o som de AN. E a palavra serein, que significa sereno. Observe o que está sublinhado na pronúncia figurada e na palavra em francês. É um som muito tranquilo de se fazer. O oitavo grupo das vogais compostas, formada pela vogal U, em combinação com a letra N, pronuncia-se como AN. Por exemplo, na palavra brun, que significa marrom. A palavra chacun. Observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes. Observe agora a palavra lundi, que significa segunda-feira. Observe que o N tem um som de AN. E para finalizar, o número 1, que é extremamente simples de se pronunciar. AN. O nono grupo das vogais compostas, formada por EN, EM, pronuncia-se como AN. A palavra centre, por exemplo, pronuncia-se AN. A palavra encore. Novamente, o EN tem um som de AN. Observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes. E a palavra ensemble, que significa juntos. Nesta palavra, nós temos o EN e o EM. Ambos se pronunciam como AN. E a palavra embrasser também se pronuncia como AN. No décimo grupo das vogais compostas, formada por AI mais a consoante L, pronuncia-se como AI. Por exemplo, na palavra by. Na palavra detail, observe que o nosso E ele é acentuado. Observe também o que está sublinhado, tanto na nossa pronúncia figurada, quanto na palavra em francês. A palavra éventail significa leque, quando está muito quente. Observe também que essa palavra, o E, ele é acentuado. E a palavra travail. Observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes. Observe também o que está grifado tanto na palavra francesa quanto em nossa pronúncia figurada. Este som ai é muito tranquilo para os falantes de língua portuguesa. Chegamos ao 11º grupo das vogais compostas. E nesse grupo, formado pela vogal E, pela vogal I e pela consoante L, pronuncia-se como EI. Por exemplo, na palavra conseil, que significa conselho. A palavra soleil, que significa sol. E a palavra sommeil. Observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes e a forma como se escreve esta palavra em francês. E a palavra œil, que significa olho.
Este som é muito tranquilo de se fazer, ou seja, a sua pronúncia sai muito natural. Chegamos ao 12º caso do estudo das vogais compostas em francês. Por exemplo, a vogal I mais um duplo M pronuncia-se como IN, o mesmo som que pronuncia-se em português. Por exemplo, na palavra immeuble, que significa imóvel. Observe a nossa pronúncia figurada entre colchetes. Observe também o que está sublinhado tanto na palavra em francês quanto em nossa pronúncia figurada. E para finalizar, a palavra immatriculation, que significa cadastro. E aí, pessoal, fica a dica da pronúncia das vogais compostas em francês. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. E agora é treinar, treinar e treinar.